Sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nessa versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Mortes de imigrantes voltam a chocar os Estados Unidos, enquanto o ICE tenta se esconder atrás da Copa do Mundo. Até quando a discrição vai disfarçar a violência? Enquanto o Brasil resiste à intervenção trumpista, Cuba vive sob ameaça militar direta dos Estados Unidos. Soberania é um direito de todos ou só de quem tem força para exigi-la? Com a chegada de um super El Niño, tempestades já castigam o Rio Grande do Sul e o calor extremo mata milhares na Europa. O Brasil está pronto para o próximo desastre ou vamos repetir os mesmos erros? Diante de tanta vigilância, controle e destruição, ainda é possível pensar em cuidado. A esperança nas resistências locais que insistem em florescer no meio do caos. Nos Estados Unidos, as operações do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, voltaram ao centro das atenções. Em menos de 10 dias, o país somou pelo menos 4 mortes de imigrantes nas mãos de agentes de imigração. Algumas pessoas morreram tentando fugir de abordagens da imigração. Um homem mexicano foi atropelado por um caminhão. Outro morreu durante uma perseguição. E um venezuelano de 45 anos morreu sob custódia do ICE, em um centro de detenção na Geórgia. Em outro episódio que causou revolta, Johann Sebastian Duran Guerrero permaneceu algemado mesmo depois de morto. As mortes deveriam ter rosto e nome, mas boa parte delas nem isso recebe. Viram apenas estatística. Entre os poucos que conseguimos nomear estão Lorenzo Salgado Araújo, Johann Sebastian Duran Guerrero e Jesus Manuel Arenas Silva. A repercussão dessas mortes obrigou o próprio ICE a suspender temporariamente algumas operações rodoviárias. Mas a interrupção não significa mudança de política. Ela apenas evidencia o custo humano de uma estratégia baseada no medo. Segundo reportagem do La República, diversas pessoas morreram durante ações migratórias desde o endurecimento promovido por Donald Trump. Muitas sequer tiveram seus nomes lembrados pela opinião pública. O jornalista J.D. Long Garcia faz justamente essa pergunta. Quem eram os imigrantes mortos pelo ICE cujos nomes já esquecemos? Segundo ele, a tragédia das políticas migratórias não está apenas nas mortes, está também no anonimato. Porque quando uma sociedade deixa de conhecer os nomes das vítimas, ela também começa a perder a capacidade de reconhecer a sua humanidade. Lorenzo Araújo Salgado foi baleado em 7 de julho por um agente do ICE. Ele nem era o alvo da operação naquele dia. Depois de dias de vigilância, os agentes interceptaram o veículo errado, um erro que lhe custou a vida. Ele não está sozinho nessa estatística. Em janeiro, 2 cidadãos americanos, René Good e Alex Preti, também foram mortos a tiros por agentes de imigração em Minneapolis. Em nenhum dos casos havia câmeras corporais. Em todos, o Departamento de Segurança Interna alegou legítima defesa, sem provas. Familiares, políticos e organizações de defesa dos imigrantes tiveram que exigir que o FBI assumisse as investigações. O número de mortos por agentes do ICE já chegou a 11 somente neste ano. E o que muda agora não é a violência, é a visibilidade dela. Depois de meses tentando manter a agência fora dos holofotes, o secretário Michael A. Mulley viu seu plano ruir com a morte de Lorenzo. A enxurrada de notícias que se seguiu foi uma exceção a 3 meses de silêncio cuidadosamente construído. Porque, discretamente, as prisões nunca pararam de crescer. No fim de junho, os agentes federais dobraram o número de detenções em relação aos meses anteriores. O New York Times registrou 10 mil pessoas detidas em apenas 5 dias. A população no centro de detenção do ICE já passa de 63 mil. Uma fonte interna confirmou que a cúpula do ICE recebeu instruções para que 80% dos agentes trabalhem 7 dias por semana em operações de prisão.
O público não verá essas prisões na mídia, não aparecerão na televisão, explica Adriel Orozco, do American Immigration Council. E aqui mora a contradição mais cruel do momento. Enquanto o ICE prefere agir na sombra, os holofotes do mundo estão voltados para a Copa do Mundo, disputada em solo americano. Uma cortina de fumaça perfeita. Só que, nos estádios e nas redes sociais, a xenofobia também apareceu. O jogador espanhol Lamine Yamal, filho de imigrantes africanos, foi alvo de mensagens racistas e islamofóbicas depois de comemorar um gol se prostando em posição de oração muçulmana. Uma senadora paraguaia atacou Kylian Mbappé nas redes sociais, com insultos raciais explícitos. Um diretor de comunicação da própria presidência da Argentina compartilhou publicações chamando a seleção francesa de africanos jogando pela França. O Papa Leão XIV havia pedido que o torneio fosse uma verdadeira escola de fraternidade. O que se viu em vários momentos foi o oposto. O esporte como palco para o mesmo ódio que já corre solto fora dele. E enquanto a atenção do mundo está no futebol, o Mediterrâneo segue sendo cemitério. Nesta semana, um naufrágio na rota da Líbia para Lampedusa deixou 50 pessoas desaparecidas. Apenas 10 sobreviventes conseguiram nadar até a costa. 24 horas antes, outro barco à deriva havia 2 semanas foi resgatado tarde demais para 4 pessoas. Entre os que chegaram vivos a Lampedusa estava um adolescente tunisiano tetraplégico, transportado de uma maca até o ambulatório da ilha. O cais que recebeu os sobreviventes foi rebatizado recentemente em homenagem à visita do Papa Leão XIV à ilha, onde ele renovou o apelo de Francisco contra a indiferença. A indiferença, no entanto, continua sendo a resposta mais comum da Europa. E se no Mediterrâneo a violência é do silêncio e do abandono, na África do Sul ela já bate de porta em porta. Grupos anti-imigração passaram de protestos de rua a campanhas organizadas para identificar e expulsar estrangeiros de seus próprios bairros. Em Kettelhong, perto de Joanesburgo, manifestantes cercaram casas, bateram em portões com bastões e exigiram que moradores denunciassem vizinhos indocumentados. Nós, vizinhos, sabemos onde os imigrantes moram. As pessoas nos avisam, disse um dos organizadores. Os imigrantes representam apenas 4% dos cerca de 63 milhões de habitantes do país, mas são responsabilizados por desemprego, corrupção e criminalidade. O governo do Malawi já confirmou que mais de 38 mil de seus cidadãos deixaram a África do Sul nas últimas semanas por motivo de segurança. Em do notar, o clima chegou à violência. Comerciantes estrangeiros tiveram vitrines quebradas a pedradas e precisaram se defender. Dizem que estamos aqui para roubar os empregos deles, mas nós geramos empregos, lamentou um comerciante bangladês que vive no país há quase 20 anos. Lorenzo, Johann Sebastian, Jesus Manuel, Kettelhong, Lampedusa, Maine. Nomes e lugares diferentes, mas a mesma engrenagem. Quem migra é sempre o primeiro a poder ser sacrificado e o último a ser lembrado. Quantos nomes mais vamos precisar decorar até que isso mude? Se dentro dos Estados Unidos a vida de quem migra já vale menos, resta perguntar o que isso diz sobre como Washington enxerga a soberania de outros países. Durante décadas, a América Latina conheceu de perto o significado da palavra intervencionismo. Golpes de Estado, bloqueios econômicos, operações secretas e pressões diplomáticas marcaram a relação dos Estados Unidos com o continente. Muitos acreditavam que essa lógica havia perdido força, mas os acontecimentos desta semana mostram que ela está longe de ter terminado. Donald Trump voltou a colocar o Brasil no centro de sua estratégia internacional. Na madrugada de quarta para quinta-feira, o Brasil recebeu de Washington uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, com base na seção 301 da Lei do Comércio de 1974, e as medidas entram em vigor já no dia 22 de julho. A nota oficial do Planalto classifica o 15 de julho de 2026 como um marco lastimável nas relações entre Brasil e Estados Unidos.
e repudia formalmente a decisão americana, alegando não haver justificativa para medidas unilaterais contra o país. O Planalto categorizou as tarifas como ilegais e impostas arbitrariamente e anunciou que vai aplicar a lei de reciprocidade e recorrer à Organização Mundial do Comércio. Segundo a nota, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos acumularam 424,5 bilhões de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil. O texto lembra que o Brasil trabalhou o último ano inteiro junto ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, USTR, para encerrar as investigações, apresentando provas contra as acusações sobre o PIX e o desmatamento. A nota ainda revela que, nas audiências públicas promovidas pelo STR, na semana passada, 63 das 78 intervenções de representantes dos setores privados brasileiro e americano foram contrárias ao aumento das tarifas. Mesmo assim, o governo Trump seguiu adiante. Mas o trecho mais duro da nota não é dirigido a Washington, é dirigido para dentro de casa. O Planalto afirma que o desfecho das investigações faz parte de uma articulação com a colaboração ativa da família Bolsonaro, chamando-os de falsos patriotas que teriam agido por motivação eleitoral. Não se pode amar o Brasil apenas quando ganhamos eleições. Diz a nota que classifica a defesa da soberania nacional como uma obrigação que está acima de partidos e disputas eleitorais. O governo brasileiro lembra ainda que em 2025, 76% das importações americanas entraram no país sem pagar imposto, com a alíquota média de apenas 3,1% sobre produtos dos Estados Unidos. Entre os alvos da investigação americana estão o PIX, tratado por Washington como vantagem discriminatória sobre empresas privadas de pagamento, e o etanol. Esse tarifaço já nasce dentro da disputa eleitoral. No início do mês, Lula acusou Flávio Bolsonaro de ter pedido aos Estados Unidos que adiassem a sobretaxa para depois de outubro. Flávio esteve em Washington, participou de uma audiência pública do STR sobre o tema e chegou a declarar que novas tarifas beneficiariam eleitoralmente o próprio Lula. Mas o nome que concentra a maior parte da pressão sobre o Brasil é outro: Eduardo Bolsonaro. Para o ministro Alexandre de Moraes, ele pressionou autoridades americanas, inclusive o próprio Trump, para impor sanções ao país, o que representaria uma ameaça séria às instituições brasileiras. Em junho, o STF condenou Eduardo a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por coação, além de proibição de 8 anos para ocupar cargos públicos. Ele já havia perdido a cadeira no Congresso por ter fixado residência nos Estados Unidos. A historiadora Patrícia Mack resume o que está em jogo nestas eleições em uma frase. De um lado, soberania. Do outro, entreguismo, o alinhamento e a submissão aos Estados Unidos, num campo que sequer tem candidato único ou projeto definido de país. A ofensiva contra a Venezuela, o recrudescimento do bloqueio a Cuba e as ofensivas diretas contra o Brasil não deixam margem para dúvida. Somos a bola da vez, afirma Mack. É esse mesmo campo político que hoje torce e trabalha para que os Estados Unidos intervenham na política brasileira. Só que essa intervenção que os Bolsonaro cortejam aqui já é, em outro país do sul global, uma realidade concreta que ninguém pediu. Cuba vive sob ameaça militar direta. Segundo a rede CBS, o Pentágono já avalia opções que incluem um ataque aéreo liderado pela 101ª Divisão Aerotransportada, a única unidade do exército americano treinada especificamente para esse tipo de missão. As sanções seguem avançando. A mais recente, publicada nesta segunda-feira, mira o setor de turismo. E empresas espanholas como Iberostar e Meliá já deixaram a ilha. O bloqueio energético continua sendo a principal arma de pressão do secretário de Estado, Marco Rubio. A congressista democrata Délia Ramírez esteve em Cuba na semana passada e descreveu a situação de calamidade dos hospitais, com metade das instalações sem eletricidade, tomógrafos parados por falta de uma peça que os Estados Unidos proíbem de chegar à ilha e 14 mil crianças à espera de cirurgias. Segundo ela, a palavra mais repetida em 10 reuniões diferentes com médicos, diplomatas e agricultores cubanos foi sufocar. Ninguém pedia nada além do fim do bloqueio.
Ninguém está seguro enquanto o Departamento de Segurança Interna operar como uma agência terrorista, denuncia Ramírez. Talvez essa seja a grande contradição do nosso tempo. Enquanto brasileiros pedem que uma potência estrangeira interfira em seu próprio país, povos como o cubano seguem resistindo justamente para preservar aquilo que nunca deixaram de defender: sua soberania. A história mostra que nenhuma nação se fortalece abrindo mão do direito de decidir seu próprio destino, porque a democracia começa quando um povo escolhe seu caminho livre de pressões externas e termina quando essa escolha passa a ser feita por interesses que vêm de fora. Há um mês, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos confirmou a formação do fenômeno climático natural El Niño, que ocorre quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes que o normal. A confirmação já era esperada por meteorologistas, depois de meses de aquecimento gradual do oceano. Ainda sem saber ao certo qual será o tamanho da sua intensidade, o órgão americano aponta que há 63% de chances de que o El Niño seja classificado na categoria muito forte entre 2026 e 2027. Na prática, já podemos perceber alguns efeitos do aquecimento global. Em Eldorado do Sul, um dos municípios mais devastados pela enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024, um temporal deixou mais de 700 desalojados. Segundo o site Clima Info, o evento climático teve ventos de até 45 km por hora e granizo, causando estragos em casas, derrubando árvores e deixando milhares de moradores sem energia elétrica e água. De acordo com a Metsul Meteorologia, o Rio Grande do Sul deve enfrentar uma sequência de tempestades nos próximos dias, já sob influência do El Niño, com a possibilidade do estado registrar até 7 dias consecutivos de instabilidade e previsão de chuvas intensas, granizo e alagamentos. Os alertas iniciais apontam a necessidade do setor público e civil se preparar para os eventos extremos que podem vir em decorrência desse fenômeno climático. Os pesquisadores Geraldo Fernandes, Gabriel de Paula e José Marengo destacaram medidas de prevenção que podem amenizar os problemas causados pelo El Niño. Entre as principais medidas estão a elaboração de planos de contingência específicos para cada região, o monitoramento permanente das condições climáticas e elaboração de previsões climáticas, o fortalecimento dos sistemas de alerta precoce e o investimento em infraestrutura capaz de reduzir os impactos de enchentes, secas e incêndios florestais, afirmam os pesquisadores em artigo publicado por o ECO. Para eles, esse planejamento deve ser contínuo, já que existem diversos outros extremos climáticos que podem acontecer regularmente. Quanto mais cedo o Brasil investir em prevenção, planejamento e ciência, menores serão as perdas humanas, sociais e econômicas nos próximos anos. O mestre em Geografia e colega do IHU, Guilherme Tenher, aponta a urgência de avançarmos na preparação para os eventos climáticos extremos. Um estudo realizado por um grupo de pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, da USP, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelou que 9 em cada 10 cidades brasileiras já enfrentaram desastres climáticos nas últimas 3 décadas. Segundo o artigo publicado na Environmental Research Letters, foram registrados 60 mil desastres socioambientais, considerando inundações, secas, tempestades e deslizamentos, no período de 1991 a 2024. Esses desastres resultaram em cerca de 5 mil mortes, 3 mil desaparecidos e mais de 129 milhões de pessoas afetadas no país. Estima-se que os prejuízos econômicos tenham ultrapassado 123 bilhões de dólares. O estudo busca alertar não apenas os gestores públicos, mas toda a sociedade. O novo regime climático é, mais do que um novo nível de operação dos sistemas naturais,
um espaço de renovação da política e da economia, a partir da sensibilidade ecológica, da guardiania da biodiversidade e da responsabilidade intergeracional e planetária. Outro lado problemático de um super El Niño é que ele aumenta ainda mais o risco de ondas de calor em diversos lugares do mundo. O aquecimento global do planeta já causa estragos, como estamos evidenciando no atual verão europeu. Países europeus registraram mais de 10 mil mortes em excesso durante a onda de calor recorde que atingiu o oeste do continente no final de junho. Mais de 9 mil dessas mortes ocorreram entre pessoas com 65 anos ou mais, de acordo com dados publicados pela Euromomo, uma rede apoiada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. No Brasil, o calor excessivo ainda parece ser subestimado, mesmo com diversos exemplos batendo à nossa porta. Uma reportagem do Ecodebate aponta a falta de preparo da infraestrutura urbana do país para suportar o calor extremo. Especialistas defendem que medidas como a criação de corredores verdes, a implementação de telhados verdes e sistemas de resfriamento passivo nas construções são essenciais para mitigar os efeitos das altas temperaturas. A adaptação da infraestrutura urbana é uma questão não apenas de resiliência climática, mas também de saúde pública. A falta de ação efetiva para preparar as cidades brasileiras para essas novas realidades climáticas pode levar a uma deterioração ainda maior da qualidade de vida dos habitantes, com custos econômicos e sociais elevados. Quem sofre mais esse impacto são as populações historicamente mais vulneráveis. Um estudo publicado na revista científica Humanities and Social Sciences Communications revela que as populações indígenas são as primeiras a sofrer os impactos das mudanças do clima. Também mostra que a manutenção de modos de vida e culturas dessas populações por todo o mundo gera benefício na conservação de biodiversidade. A diretora do Programa dos Povos Indígenas da Conservação Internacional no Brasil e uma das responsáveis pelo estudo, Renata Pinheiro, também destaca essa luta dos indígenas. É um olhar que coloca em pé de igualdade todos os seres vivos e não vivos, os invisíveis, os visíveis. Eles têm uma observação muito aprofundada da natureza, um olhar para o coletivo, para o bem viver. Isso faz com que eles tenham relações muito mais respeitosas com a natureza. Não essa relação capitalista que a gente tem de olhar a natureza como um insumo, como um recurso natural a partir do qual a gente produz. Vivemos em um mundo onde a vigilância é promovida como uma ferramenta potente para os mais poderosos tentarem controlar a sociedade. Vigilância dos corpos, do local de nascimento, da raça, do status financeiro, onde você mora e para onde vai se mudar, vigiam para decidir se você é bom ou ruim aos olhos deles. O teólogo Leonardo Boff, em artigo publicado pelo IHU, nos convida a pensar sobre como as formas de vigilância atuais, instrumentalizadas e potencializadas pela inteligência artificial, também contribuem para a degradação da natureza. Trata-se da vigência do paradigma do dominus, ser o dono, imperante em toda a modernidade, sem o ser humano sentir-se parte da natureza. Boff ainda destaca como as Big Techs utilizam esse método para além do processo econômico, algo que eles dizem idolatrar tanto. Não tem em vista o processo econômico, mas o controle e a vigilância das pessoas. Peter Thiel parte de uma antropologia extremamente reducionista. O homem é um ser perigoso, marcado por paixões, naturalmente inclinado ao conflito, necessitando de contenção. Essa estratégia de controle e de vigilância, devido à crise climática, enfrentará grandes distúrbios sociais, pretendendo salvar a humanidade de sua perversidade natural, a subjuga totalmente. Como contraponto a essa lógica perversa, Boff aponta para a antropologia do cuidado e da prevenção. O cuidado representa uma relação não agressiva e amigável para com tudo o que existe e vive. Se as Big Techs e a IA fossem imbuídas de cuidado e do princípio de prevenção de males possíveis, jamais poriam em risco a vida humana e o futuro do planeta com toda a sua biodiversidade.
Pensando como as perspectivas femininas e das humanidades sobre a tecnologia e a inteligência artificial podem constituir chaves interpretativas decisivas para promover a passagem de uma antropologia da vigilância para uma antropologia do cuidado, o IHU está promovendo o ciclo de estudos Novas Tecnologias, Gênero, Poder e Distopias Tecnopolíticas, que propõe uma reflexão crítica e interdisciplinar sobre a filosofia da tecnologia. Toda a programação e as gravações dos eventos podem ser acessadas no nosso site ihu.unicinos.br. A teóloga feminista brasileira Ivone Guebara, em entrevista publicada pela revista Teias, aponta a experiência do ecofeminismo como uma forma de resistência à lógica destrutiva atual. Ela também destaca os processos locais que fogem da lógica colonialista, como é o caso da experiência das mulheres africanas. Creio que cada vez mais o que chamamos de ecofeminismo deve assumir as cores dos lugares onde é vivido e produzido. Não devemos mais repetir os pensamentos do Ocidente europeu, que por séculos dominou as análises conjunturais dos países do Sul e determinou formas idealizadas de existir. Sem dúvida, esse processo não é simples. O respeito à natureza vivida pelas mulheres africanas tem sua história própria e há que respeitar. O local, o contato com a natureza, com as raízes e origens, pode nos trazer diversas experiências de resistências e novas formas de enxergar o mundo. Trazemos como exemplo a Yandeflix, uma plataforma de conteúdo guarani feita por comunidades indígenas, criada com o objetivo de fortalecer a própria cultura e evitar os males que o acesso à internet estava levando para as aldeias, como pornografia e jogos de azar, por exemplo. Nhande, em Guarani, significa nós, ou nosso. Refere-se a Nhanderecó, o modo de vida Guarani. A partir disso, nasceu a Yandeflix. Outro exemplo de resistências locais é a FEICOP, maior feira de economia solidária da América Latina. Realizada na cidade gaúcha de Santa Maria, a 32ª edição demonstra uma forma coletiva de enfrentamento às mudanças climáticas, utilizando como tema central o título Construindo Ecologia Integral de Frente às Emergências Climáticas. A feira conta com mais de 550 empreendimentos, cerca de 20 caravanas de diferentes estados brasileiros e delegações de países vizinhos. Durante a abertura, o representante da Associação do Voluntariado e da Solidariedade, Douglas Filgueiras, destacou a importância de reunir pessoas em prol de um mesmo objetivo. O projeto de sociedade que está em disputa tem lado, e não é aquele que tem semeado a discórdia, o medo e o ódio, declarou Douglas. Retomando o texto de Boff, ele ainda nos indica a esperançosa sentença do estudioso brasileiro Antônio Salles Rios Neto, que nas palavras dele seguramente vai na linha positiva da Magnífica Humanitas e da nova ecologia que ela propõe. Iniciativas emergirão a ponto de tornarem possível uma democracia planetária que abraça o pluralismo de modos de viver e uma economia que reencontre o seu sentido original, a preservação da vida e o cuidado da nossa única casa comum. Há tempo de evitar a interrupção prematura da experiência humana. Não custa muito imaginar e tentar. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHU Cast. A direção, roteiro e edição foram comigo, Lucas Chardon. Apresentação e roteiro de Mônica Lima. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma, Luana de Oliveira e Regiane Bastos. E dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Josué Garcia, Guilherme Tenher e Matheus Dias. Até a próxima!